Amém. Meus irmãos, Pai do Senhor, bem-vindo a mais um Papo de Escola Bíblica. Hoje a gente vamos finalizar a nossa revista de Escola Dominical, tratando da lição número 13, da Supremacia das Escrituras. E vamos fazer um apanhado rápido sobre educação, leitura da Bíblia, meditação e a importância dela para o crescimento do cristão. Amém? Não esqueça de continuar com a gente aí, curtir, compartilhar, comentar, divulgar. Vai deixar o nosso link na descrição do vídeo do Deezer, Spotify também. E você ajuda na divulgação da Palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você. Estamos aqui com o professor Júlio, professor da nossa escola. Apresenta aí, Júlio, fala pra gente. A paz do Senhor Jesus a todos. Agradeço a Deus pela oportunidade. Um prazer estar aqui com esse irmão Samuel. E fico feliz, vamos estar aí discutindo sobre esse assunto tão importante, A educação cristã, a leitura da Bíblia. E estamos aí para ajudar, e somar. E você tem história, hein, Júlio? Que você tem uma história de vida no mundo aí, de trabalho com jovem. Então, de educação cristã, você tá sabendo de alguma coisa, né? Tô crescendo, tô tentando crescer, fazendo o processo, que a Bíblia nos ensina, regeneração, a transformação. Tô nesse caminho do processo da santificação, e querendo chegar no top final, que é a glorificação. E é aquilo, a gente não somos perfeitos, mas a gente está buscando um processo. Então, esse assunto é muito interessante, que é da educação cristã, a leitura da Bíblia, porque eu tenho comigo assim, Samuel, todo produto que o homem ele cria, ele patenteia, a sua marca, registra e faz um manual de como ele funciona, E a Bíblia eu tenho para mim como um manual de instrução como o homem, o ser humano funciona. Então, eu não sei... Como deve funcionar, né? Como deve funcionar. Se você tem um produto e você trouxe um gancho muito interessante e a montagem daquele móvel, por exemplo, você montar um móvel, vem um manual, você tenta, vou pegar um atalho, geralmente dá errado, você quebra a cabeça, estressa, de vez em quando eu tô montando um móvel lá em casa, já começa aquele negócio, sai todo mundo de perto, tá comigo. Porque a gente procura, a gente sai do objetivo, a gente não segue a linha. Você quer dar o seu jeitinho, quer dar o nosso jeitinho, e a Bíblia cristã é a mesma coisa. Se você sair do que Deus tem preparado pra gente, Deus traça o caminho do céu e o homem tendencioso ao caminho da carne, que é o caminho do pecado e o caminho do inferno. E ele permite, Ele permite. Então, o propósito da Bíblia, da Palavra de Deus, ela é orientar e nos levar ao crescimento e aperfeiçoamento espiritual. Sim. Então a lição 13, ela fala muito da importância da escola dominical, da educação cristã, não é? E o texto áureo, que é aquele que vai nortear a lição, fala 1 Timóteo 4,13. Persiste em ler, é Paulo escrevendo a Timóteo, e exortar e ensinar até covar. Era um obreiro jovem, Timóteo. Obreiro jovem. E Paulo, como seu orientador ali, seu pai na fé, podemos assim dizer, e ele insiste que Timóteo persista em ler e ensinar. Então é um chamado essencial da vida cristã, ler e ensinar. Porque essa aqui é a nossa espada, O interessante é que Paulo, por ele ser um cara experiente, ele veio do outro lado, Então, para você ver que o interessante é que Deus ele usa cada um, no propósito dele, Igual, vamos pôr um exemplo meu. Deus ele está me usando com as características que eu tenho, Claro que ele quer que eu mude, mas o que ele quer mudar em mim? A ética, a moral, a minha espiritualidade, mas o dom que ele me deu, ousadia, coragem. Então, tudo isso, ele sabe onde me direcionar, Então, mas para isso, eu tenho que estar preparado. E onde Paulo via em Timóteo o potencial dele.
Só que ele não tinha aquele preparo como Paulo tinha, que já era, vamos Até dizer... mesmo o judaísmo que ele trouxe, né? Isso, né? Já era um cara mais, vamos dizer hoje, mais cascudo, Mais né? vivido, mais vivido, experiente, né? Provado em várias Isso. coisas. Então ele queria alertar a Timóteo sobre os problemas que ele iria enfrentar pela frente, né? E os problemas os problemas que a gente vive hoje, né? Não, e parece que Paulo faz um alerta e bota, você não passou pelo processo que eu passei, não é? Não precisamos de processos semelhantes, mas se você quiser ter uma excelência no comportamento espiritual e principalmente no desenvolvimento ministerial na sua vida, insista em ler. A leitura, o ensino é o caminho. Isso. E outra coisa mais interessante que Paulo ele fala para Timóteo, que não é só ele conhecer a Escritura, ensinar, ele tem que ser exemplo. Tá? Principalmente. Porque ler todo mundo lê. Não, isso aí tem o pai da mentira, ele é exímio. Conhecedor das escrituras, né? Então ele usa bem isso aqui. Ele usou contra o próprio Senhor, né? Não vai usar contra nós, uns simples mortais que estamos engatinhando. Né? Então não é só ler, mas então viver por aquilo que ele está lendo, ensinando, exortando, né? E aí ele orienta que ele fuja de contos, de fábula, de mito. Então existe aquilo que é a orientação segundo a palavra de Deus, existe aquilo que é fábula, que é mito. Parece pode estar enganado, mas parece que é mais fácil a gente se prender com aquilo que é fábula, aquilo é fantasioso. Porque nessa época que Paulo está falando com Timóteo, qual que era o acontecimento do momento? Era o gnosticismo, né? Filosofia, né? O crescimento pelo conhecimento, né? Só o espírito é puro, o corpo é mau. Isso, então, e hoje está diferente? Não, hoje, tudo que aconteceu lá, acontece hoje com roupagem diferente. É a mesma mentira do Jardim do Éden, só mudou a roupagem. Isso, e hoje a gente pode se dizer que está mais pesado ainda. Hoje nós estamos lidando com várias heresias, vários falsos mestres que Paulo ele alertava Timóteo, né? E aí as igrejas, né, locais a respeito desses falsos mestres, né? Então a palavra de Deus ela já vai nos deixar preparado para lidar com certos tipos de situação. Porque a gente, como um cumpridor do ID, pregai o evangelho, né, a toda criatura, a todo mundo, nós vamos lidar com vários tipos de público. Nós vamos lidar com várias seitas, né, várias religiões. E como você... E sejamos honestos, até mesmo no nosso meio, às vezes saem uns negócios, né? Não, o pior está aqui dentro. O pior está aqui dentro, porque ele se infiltra aqui dentro. Por isso que a gente estava falando dos assuntos polêmicos que futuramente você vai até tratar, pôr em pauta para a gente discutir. Isso é importantíssimo. Imagina se Paulo vivesse nos dias de hoje, quando ele subisse no púlpito da nossa igreja, o que ele iria falar? É um caso a se pensar, hein, Júlio? Como Paulo pregaria na sua igreja? Como Jesus pregaria na sua igreja? Então, ele pregou a época dele. Por isso que nós estamos falando. O assunto mudou? Não. Só a roupagem. Só a roupagem. É a velha mentira. A velha mentira, né? Aquela velha mentira, olha, pode comer que não vai ser mal, não. Você não vai morrer. Você é igual a Deus. É o que o diabo fala pra gente hoje. Pode pecar. Pega lá, não. É só um pecadinho. Não vai não. Então, por isso que o assunto dessa lição é muito importante, a EBD. A EBD é onde você aprende a palavra de Deus. O livro usado
o alicerce é a palavra de Deus, não tem outros livros, é a palavra. Nós estudamos as coisas de Deus, a respeito do homem, né? Pautado à luz da palavra de Deus. Nós não fugimos disso, está na Bíblia. Então, é a base, né? É a base, porque a palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. Passarão céus e terras, mas a palavra é a mesma. Então, a gente entende que a serventia do ensino bíblico, do aprendizado da palavra de Deus, ela tem várias áreas que ela atinge a nossa vida, né? No sentido que pode melhorar e aumentar o nosso crescimento. Eu vou além mais, não é várias áreas, é todas as áreas. Falou certo. Eu vou falar uma coisa para você, que eu falei para você, é o nosso manual. A Bíblia fala de política, o que você me diz? Acho que fala de política. Lógico que fala de política. Né? Nós não temos um livro de reis. Reis, eles lidavam com o quê? Com política. Né? E qual que era a instrução de Deus quando Deus fala que, né, sobre que eles iam querer rei, né, tal, porque o governo verdadeiro é o teocrático, é Deus. Mas vocês querem reis? Beleza. Mas o rei, ele vai ter que pautar tudo na palavra. Se for à luz da palavra, vocês estão ok. Saiu dela. Fugiu dela. Saiu dela. Então, na verdade, a serventia da educação e do ensino bíblico são, como você bem falou, todas as áreas da vida. É social, é emocional, é casamento, é política, é emprego. Tem tudo. Tudo. E principalmente relacionamento com Deus. Tudo. E o interessante, o Samuel, é que você vai lendo, né? Por isso que eu tenho o maior respeito por isso aqui, tá? Maior reverência, porque não é um livro qualquer. Se você lê como um livro qualquer, ele vai ser uma leitura, você vai ter um conhecimento qualquer, simples, simplório. Mas quando você lê buscando a inspiração do Espírito Santo, que é Ele que nos dá a revelação, onde você mergulha, né, dentro da palavra, aí você começa, a Bíblia, ela começa a confrontar você, né, mostrar os seus erros, mostrar os seus caminhos, né? Então não é só uma transferência de conhecimento, mas uma transformação. Uma transformação. Não é? Teve um papo que você teve com o Rogério, né? Nosso professor Rogério, foi sobre que a palavra tinha poder para transformar. Pessoas. E tem. E não só transformar, como curar, tanto físico como espiritual, como libertar, né? Ela transforma. Então, nesse sentido, a escola dominical e o professor da escola, ele não é meramente um mediador entre aquilo que está escrito e o aluno. Não, ele é um agente de transformação. Ele é um instrumento. Ele é um instrumento. Né? Por isso que a própria palavra nos diz que o Espírito Santo capacita a qualquer um conforme ele quer, a hora que ele quer. Então, não adianta eu querer. Eu posso até querer ser um pastor, mas se eu não tiver sem chamado, eu acho que não adianta, né? Porque a gente pode até exercer uma posição, mas você não vai crescer e desenvolver nela, porque você não foi chamado para isso. Por isso que é importante ficar na vocação que foi chamado, né? E você está atento online para o que o Espírito tem para você. Né? Tem que estar ligado. Eu gosto muito disso, estar online e estar sempre acompanhando onde ele está querendo me levar, me direcionar, o que ele quer. Né? E a educação cristã, ela é isso aí. Ela é transformação, ela serve para isso. Ela não serve para fazer você um super-homem, ter conhecimento, para ser melhor que os outros, não.
Porque nós sabemos que quanto mais a gente cresce no conhecimento e na graça, a gente tem mais que a gente diminui, né? O evangelho é total. É o contrário. É o um contrário. contrário. Para você viver, você tem que morrer, né? Para você crescer, você tem que baixar, tem que diminuir. Então, é que nem falou João Batista, importa que ele cresça ou diminua. É Esse isso é o aí. propósito, né? E então a educação cristã, até a revista que traz uma coisa interessante, se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros, controlando as paixões. Não é? Isso. Então você vê como ela traz porque cada um tem o seu ponto fraco, né? Uhum. E o diabo conhece e ele vai investir, né? Se eu gosto de droga, ele não vai trazer uma mulher bonita para mim, né? Ele vai trazer a droga. Ele vai trazer a droga. Ele vai atentar exatamente naquilo que me atrai. É que a Bíblia nos ensina. Então, é dessa maneira. E a palavra de Deus, o ensino da Bíblia, né? Nós vamos voltar na EBD, que é o assunto principal. A EBD, quando a pessoa tem que querer também. Ela tem que se esforçar e ter bom ânimo. Então você está falando de disciplina, né? Disciplina. Você é um militar, você sabe como funciona. Mas não é bom? Não é bom. A disciplina. O que você aprende lá no quartel, você aplica em qualquer lugar. Qualquer lugar. Na sua casa, na igreja, em qualquer lugar. A palavra discípulo tem a ver com disciplina. Ela fala disso. Disciplina, né? verdade. Verdade. Né? Que a palavra discípulo vem de disciplina, né? Isso. Então, ou seja, para ser um discípulo, você tem que ser uma pessoa disciplinada, tem que estar disposta a viver e aprender aquilo que a palavra de Deus te orienta. Verdade. Então, Deus tem deixado para você esse manual, esse orientador, deixou o seu Espírito Santo, mas para a gente crescer espiritualmente, para sermos um bom discípulo, a gente temos que ter nossa vida cristã pautada no ensino da palavra, na orientação, na oração, no jejum. Existem certas práticas que são saudáveis para o crescimento. E onde você vai aprender? Na palavra. Na palavra. E a EBD, ela ensina tudo isso. Né? Por isso que é importante, né, que a gente tem classe para criança, jovem, adolescente, né? Então, quando a gente fala assim que a meditação, a oração, o jejum são práticas da vida cristã, são pilares essenciais da vida cristã. As pessoas no mundo às vezes eu estou fazendo meu devocional, eu estou indo para oração, eu estou jejuando, eu estou meditando. Isso acho que é uma fuga da realidade, né? Eu estou fugindo da realidade quando eu faço isso, Júlio. Eu creio que ela nos ajuda, né? Ela nos ajuda a aplicar a verdade bíblica, né? E resolver os problemas que a gente vai enfrentar. Porque nessa vida nós vamos ter problemas, né? E esse devocional, a palavra, né? É o alimento, na verdade, não é uma fuga. É um alimento, né? Por isso que o próprio Senhor Jesus, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, se for analisar. E o próprio Jesus orava, meditava, o jejuava. Isso. Tudo isso Jesus fez. Se o próprio Jesus fez, quer dizer a gente. Aí o que acontece? Tem muita gente querendo ter vitória na vida cristã, né? Ser o tal super-homem cristão. Não, se o diabo vier, eu piso na cabeça da serpente. Mentira. Quando o pecado vier, eu boto ele para correr. Faça e aconteça. Né? E acha que por ele ser, às vezes, até usado por Deus, ele tem dotado de capacidades espirituais fenomenais. Mas, na verdade, a meditação e a leitura da palavra de Deus, a oração, o jejum, serve para nos fortalecer para enfrentar as tribulações do dia a dia, os problemas da vida. É onde Paulo, ele ensina das armaduras espirituais. Temos que nos revestir dela, capacete, couraça, espada, escudo. Ali está uma, né? As ferramentas ali. As ferramentas. Se você pôr em prática o uso correto dela, cara, você vai bem, tá? Você vai bem. Mas se você não colocar, apenas aprender e não pôr em prática, não adianta de nada, Samuel, né? Porque o nosso espírito tem que estar ligado com o Espírito Santo de Deus, tá? Porque senão você passa a ser apenas um frequentador de igreja, um frequentador de escola dominical, mas a mudança não acontece, né? É uma mudança que aconteceu na minha vida, né? Foi através da palavra.
isso que está acontecendo aqui é um milagre de Deus, humanamente falando, né? Um cara que não sabia nem falar, se vestir, né? E eu fui conhecendo a palavra e vou colocando, aplicando na minha vida. Nem sempre dá certo, eu erro, mas o Espírito Santo fala, não, é daquele jeito, ele te faz lembrar, né? O Espírito, ele te faz lembrar do que você aprendeu, onde você errou. Se você errou, todos nós vamos errar, né? Todos nós vamos errar, né? Mas ele vai fazer você lembrar da palavra, aí você vai voltar atrás e aplicar, né? E vai continuar a caminhada cristã, cara. Amém. Graças a Deus, Júlio. Deus abençoe. Amém. Foi bom o papo, né? Pena que é curto. A gente vai ter um tempo depois para conversar mais um pouquinho. Né? E é muito bom, né? É bom. Falar da Bíblia, a gente se empolga. Para o crescimento espiritual da gente, né? Porque quando esse dom de você ensinar é maravilhoso, cara. Porque para você ensinar, você tem que aprender. Você tem que viver. Você tem que viver. Né? Nós já vimos muitos, né? Estava conversando hoje, irmãos que caíram, tinham conhecimento total da palavra, tinham dons, mas caíram. Não é só conhecer, mas fundamentar, viver, alicerçar, se alicerçar dela. Se pega com a palavra, não solta mais. E não solta mais, não solta mais, Amém. cara. Amém, Samuel? Amém. Maravilha. E Deus abençoe, hein, Júlio? Deus abençoe você também de casa que está acompanhando a gente. A gente estamos encerrando esse trimestre aqui, mas vamos continuar e vamos trazer outros assuntos, tá? Para crescimento e enriquecimento espiritual. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Dá despedida aí, Júlio, o pessoal de casa. Amém. Foi bom, né? Foi bom? O papo foi bom. Pena que é curto, né? Mas glória a Deus. E a gente se vê na próxima. A paz do Senhor a todos, um abraço a todos, fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida.